Eu vou fazer uma aposta. Eu aposto que você não viu a série do Mandaloriano. Acertei? Provavelmente você clicou nesse vídeo porque está interessado no filme que vai sair, né? O Mandaloriano e Grogu. É a primeira vez desde 2019 que Star Wars volta para o cinema. Vai ser um dia histórico. Um monte de coisa mudou de lá pra cá, várias séries saíram, tanto em live action quanto animação, e uma delas é o Mandaloriano. E esse filme vai ser tipo o ponto final dessa série. E eu entendo tu cair de paraquedas aqui, porque a temporada mais recente é de 3 anos atrás. E aliás, 2023 é 3 anos atrás. Enfim, a série é boa, eu recomendo ver. Mas se tu não tem tempo ou interesse mesmo em ver a série, eu entendo. E o objetivo desse vídeo é te dar o contexto, para tu não ficar boiando quando assistir. Eu não vou resumir a série de ponto a ponto, eu não faço resumo, mas eu vou dizer quais são os pilares dessa história, para tu poder ver o filme sem ficar perdido. E também não vou dar muito spoiler da série em si, para tu poder ver depois, se quiser. Como se fosse um recap gourmet, entendeu? Sem mais delongas, vamos começar. Em resumo, essa história é uma aventura de dois personagens, cujos nomes estão no título. Embora esse não é o nome mesmo do personagem, a comunidade chama ele de Mando, um diminutivo, sendo que o nome real do personagem é Din Djarin. Enfim, a cultura mandaloriana no universo de Star Wars é tipo espartana, entendeu? Uma cultura guerreira que meio que exportava guerreiros, geralmente mercenários e caçadores de recompensa para a galáxia. Dividido em clãs, baseado em códigos de honra, juramentos e etc. Tipo os predadores, entendeu? Só que diferente. O planeta natal deles, Mandalore, era especial também porque tinha um metal único chamado Beskar, que era um dos únicos materiais do universo de Star Wars que aguenta um golpe de sabre de luz. E isso é coisa forte. Eventualmente o Império estragou tudo, o planeta natal deles foi bombardeado e os clãs foram dispersados. E um desses clãs era o clã do Mando, que era tipo um secto ortodoxo da cultura mandaloriana que proibia o ato de remover o capacete. E é por isso que o Mando nunca tira o capacete, por causa dessa criação, mesmo se aventurando por aí bem longe do clã. Enfim, na série ele é como um novo Boba Fett, um caçador de recompensas que caça recompensas. Nos anos posteriores à queda do Império, que ainda foram meio caóticos. Eventualmente ele pega um serviço com um grupo remanescente imperial para sequestrar um alvo, que era o grupo. Mas ele viu que era uma criança, de 50 anos, mas era uma criança, e não quis entregar para o cliente. Então foge, morre gente e aí começa a aventura. No começo da série ele consegue um carregamento de Beskar inteiro, e aí foge uma armadura de Beskar puro completa, porque nesse universo é uma coisa raríssima, existem pouquíssimos sets de armadura de Beskar puro, e uma teoria que eu inventei é que a armadura dele é a primeira armadura de Beskar puro feita depois da queda do Império. E aqui entra uma impressão que eu tenho, velho, eu e um bocado de gente também. Essa série parece uma partida de um jogo de aventura, véio, de mundo aberto. Porque ele vai de planeta em planeta, faz umas sidequests, conhece pessoas, ganha novos itens, como se fosse um jogo de mundo aberto. Ele faz a parada obrigatória em Tatooine que toda a história de Star Wars precisa fazer, faz sidequests e ganha a armadura do Boba Fett. Tem uma outra sidequest onde ele é contratado para matar uma Jedi fugitiva, em troca de uma lança de Beskar. Mas aí descobre que a tal Jedi é a Ahsoka Tano, da série Clone Wars, e aí une forças com ela contra a contratante. Típica gameplay de Cyberpunk, né? Sendo que o grande vilão mesmo dessa série é o Gustavo Fring, quer dizer, Moff Gideon. Ele era um oficial de alta patente do Império, pessoalmente responsável pelo bombardeio de Mandalore, portanto ele tem um conhecimento maior da cultura mandaloriana, entendeu? E durante a série ele é um Warlord que lidera uma das várias facções imperiais que sobreviveram à queda do Império. É incrível como o ator Giancarlo Esposito sempre faz esse papel de vilão calculista, né, que usa inteligência em vez de força para ganhar as coisas. Ele foi o Gustavo Fring, Stan Edgar, o Castilho de Far Cry 6 e aqui é o Moff Gideon. E ele conseguiu pôr as mãos no sabre negro também. Você deve saber o que é um sabre de luz normal. O sabre negro é tipo a Excalibur ou a Blackfire de Game of Thrones. É um sabre lendário criado pelo primeiro Mandaloriano Jedi da história e ele é repassado de geração em geração. Ele é preto, feito todo de Beskar e tem essa reputação de que uma pessoa só é digna de empunhá-lo se derrotar o dono anterior em combate. Enfim, a questão é de onde veio o Grogu, né? Ninguém sabe, a série não responde essa pergunta. Só se sabe que ele esteve no Templo Jedi e chegou a ser treinado, mas sempre foi ocultado pelos Jedi. E depois da Ordem 66 ele foi escondido. Agora, quem são os pais dele, se é que ele tem pais, ninguém sabe. Tem gente que acha que ele é um filho da força, que nem o Anakin, que o Yoda pulou a cerca, que é o próprio Yoda reencarnado, tu que escolhe a tua teoria. Talvez o filme explique a origem do Grogu, talvez sim, talvez não. Mas a questão é que ele tem uma sintonia com a força bem grande, que nem o Yoda mesmo. A espécie em si do Yoda tem uma sintonia maior com a força, entendeu? Ele faz vários feitos grandes na série para uma criança e provavelmente vai fazer algo grande no filme também. E o Stan Edgar tá atrás dele para usar os poderes dele. Pra quê?
Aí você descobre assistindo. E na real não importa muito pra quem vai ver o filme, porque esse plot do Moff Gideon termina na própria série mesmo, não vai pro filme. Em relação ao filme em si, com as informações publicamente disponíveis, dá pra deduzir algumas coisas. Primeiro sobre o enredo. Ele se passa depois da queda do Império e antes daquela bosta da trilogia sequel. Inclusive dá pra perceber, véio, que a Disney sabe que as prequels foram uma bomba. Porque até hoje ele não faz mais nada ambientado nesse período. É sempre uma coisa pós-queda do Império, durante ou às vezes antes. Mas enfim, Roma não foi construída e nem destruída em um dia. O Império também não. Na verdade, a Guerra Civil Galáctica continuou por mais um ano no canon oficial, depois da Batalha de Endor. E depois que a guerra acabou finalmente, ainda sobrou gente do Império ainda, como o Moff Gideon e sua turma, o Almirante Troll, a Primeira Ordem e etc. Durante a série eles enfrentam e derrotam a facção do Moff Gideon, mas era só um, existem várias. E provavelmente, creio eu, que no filme o Mando vai enfrentar um deles, talvez o maior deles. E no meio do processo vai dar de cara com os Hutts, de novo. Em relação a personagens confirmados que vão aparecer, de acordo com as imagens dos trailers, a gente sabe que o Zeb Orrelios vai aparecer, e ele é da série Rebels, que terminou tem um tempo já. Também aparece um mercenário caçador de recompensas chamado Embo, que é de Clone Wars, é um personagem secundário, e também vai aparecer o filho do Jabba the Hutt, o Hotel Hutt. Essa aparição é bacana porque lá atrás, na primeira aparição dele, ele era recém-nascido, um bebê, muito feio, mas era um bebê ainda. Agora, mais ou menos 30 anos depois, o cara tá no shape, né? E uma personagem nova que vai aparecer se chama Coronel Ward, que trabalha para a Nova República. E se você acha esse rosto familiar, é porque é a Grace de Avatar. E também dizem que o Dave Filoni, o produtor do filme, vai fazer uma aparição rápida também. Porque caso tu não saiba, tem dois caras responsáveis por esse zilhão de séries que saíram de Star Wars. O Dave Filoni e o Jon Favreau. E isso acontece às vezes, de o criador de um filme ou de uma série aparecer nas cenas. Embora, todavia, os trailers não identificam ninguém dos Imperiais. E eu acho que é de propósito. Pelo que dá pra entender dos trailers, a Grace, quer dizer, Ward, contratou o Mando para continuar caçando Warlords depois da série. E o filme se trata de um outro grande Warlord que a gente ainda não sabe. E a caçada vai envolver o Rota de algum jeito, ele deve ter algum conhecimento. E ele vai ter a ajuda do Zeb. E é isso. É tudo que eu sei também, porque o roteiro desse vídeo foi feito antes do filme sair. No futuro, quem sabe, quando estrear mesmo, eu pretendo fazer um outro vídeo falando sobre o filme em si. Mas por hora, eu fico por aqui. Valeu, falou e até a próxima.